Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda roda de conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão dentro da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões. E para o dia de hoje, nós temos muitos convidados. E por isso, eu vou começar agradecendo a presença da nossa coordenadora, a professora doutora Neila Santini de Souza. E em nome dela, eu estendo o meu agradecimento pela presença e os meus cumprimentos a todos vocês que estão participando conosco. Então, hoje, para a gente começar a nossa fala sobre os projetos, eu vou convidar a prof. Alexa Coelho para poder falar um pouquinho mais sobre os projetos que ela coordena. Então, primeiramente, oi, prof, tudo bem contigo? Quais são os projetos que a senhora coordena dentro da nossa universidade? Olá, boa tarde, então, a todas e todos. Primeiramente, muito obrigada pela possibilidade de estar com vocês hoje nesse espaço. Então, falando um pouquinho sobre os nossos projetos, então, do nosso curso, né, dentro da nossa instituição. Hoje eu tenho 2 projetos que eu chamo de projetos matriciais, então, 2 projetos maiores. Um deles se intitula Qualidade de Vida e sua relação com a saúde, condições de trabalho e gênero de profissionais de enfermagem de unidades de terapia intensiva, estudo de métodos mistos, que nós chamamos, então, carinhosamente de projeto TI. E tem, então, um segundo projeto matricial, intitulado Saúde Mental, Percepção de Riscos e Danos de Profissionais de Enfermagem do Rio Grande do Sul, que estão no enfrentamento da pandemia Covid-19, estudo de métodos mistos, que nós também chamamos carinhosamente de projeto TI. Então, esses hoje são os 2 maiores projetos que eu tenho coordenado dentro do curso. Certo, prof. E quais são os intuitos desses projetos? Com qual objetivo eles foram criados? Bom, o principal intuito de ambos os projetos é conhecer um pouco da saúde mental no trabalho dos profissionais de enfermagem que atuam em setores críticos, né, principalmente com pacientes em situações críticas de vida, com pacientes graves, né. Então, o projeto TI, ele se volta à saúde dos profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva, é um estudo que está sendo desenvolvido em 3 cidades do Rio Grande do Sul. E o projeto COVID, então, é um projeto voltado à saúde mental dos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente, né, no enfrentamento à pandemia Covid-19, mais especificamente os trabalhadores que estão nas unidades de terapia intensiva, unidades de internação, unidades de urgência e emergência, e que têm contato com os pacientes, então, que estão, né, desenvolvendo a forma grave da doença. Certo, prof. Eu vou pedir agora quantos bolsistas ele inclui, porque existem participantes voluntários e também bolsistas, né, nesse projeto. Quantos são o número deles? Bom, em ambos os projetos, né, existem 7 alunos de graduação trabalhando. Nós temos 2 bolsistas voluntários, então, 2 bolsistas que têm bolsas de iniciação científica para desenvolver atividades de iniciação científica junto a esses projetos, e mais 5 bolsistas voluntárias, né, pertencentes a diferentes semestres, então, do curso. Certo. E qual é a área de atuação desse projeto? Eu sei que você já falou um pouco que é da questão da saúde mental, né, dos profissionais de enfermagem, mas se você quiser explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então a nossa grande área, maior área, é a saúde do trabalhador, né, que se volta ao estudo das relações entre saúde e trabalho. Né? Dentro da saúde do trabalhador, nós temos um enfoque um pouco mais específico para as relações de saúde mental no trabalho, e o nosso contexto de pesquisa predominante é o contexto da enfermagem em terapia intensiva ou enfermagem em cuidados críticos. Então, essas são as principais áreas que abrangem os projetos de pesquisa. Certo. E quais são as produções que já tivemos dentro desse projeto, de artigos, pesquisas, resumos? Assim, temos uma grande quantidade, estão sendo feitos, como que está sendo essa questão de produção? Bom, ambos os projetos são estudos multicêntricos, então eles estão sendo desenvolvidos em parceria com outras instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, né?
Um deles é um projeto financiado, então tem o financiamento da FAPERTS. Então, são projetos que têm uma articulação um pouco mais complexa de produções. Então, hoje nós temos 2 dissertações de mestrado em processo de desenvolvimento com dados, né, desses projetos, alguns trabalhos de conclusão de curso também. Já apresentamos os dados preliminares em alguns eventos do Rio Grande do Sul e temos alguns artigos já em processo de elaboração, processo de finalização, para serem enviados em periódicos científicos do país e também internacionais. É muito interessante isso, né, que todos os projetos abrem portas para os alunos, né, serem reconhecidos. E como ocorre a seleção para esse projeto? Como que um aluno pode conseguir ingressar e fazer parte desse projeto? Desses projetos, no caso, né? Bom, a entrada do aluno, primeiramente, se dá pelo ingresso no grupo de pesquisa, né? Então, hoje nós temos o nosso grupo de pesquisa, que é o LABEST, que é o Laboratório de Estudos em Saúde, Enfermagem e Trabalho. O LABEST é um espaço aberto a toda a comunidade acadêmica. Então, os alunos, eles estão convidados a participar do grupo desde o primeiro semestre. A partir do momento que o aluno desenvolve interesse em ingressar no grupo de pesquisa, ele pode acompanhar as reuniões e ele gradualmente também tem a oportunidade de se inserindo nas diferentes atividades que compõem o grupo de pesquisa, incluindo os projetos. Certo, prof. Muito obrigada pela sua colaboração. Tem algo mais que a senhora queira reforçar? Senão, a gente já vai agradecendo a sua presença. Bom, eu gostaria de dizer que a iniciação científica é uma excelente oportunidade, né? O curso de graduação em enfermagem, ele oferece diferentes experiências relacionadas às diferentes áreas de atuação que o enfermeiro pode se inserir, né? O enfermeiro hoje, ele pode atuar na gestão, ele pode atuar na assistência, ele pode atuar como um empreendedor, ele pode atuar nas políticas públicas de saúde e ele também pode atuar como pesquisador. Então, essas diferentes experiências estão à disposição do estudante dentro do curso de graduação e os grupos de pesquisa estão aí justamente para acolher esses alunos e ofertar essas diferentes experiências. Então, o que eu gostaria de dizer para fechar minha participação é que o grupo de pesquisa está de portas abertas para todos que tiverem afinidade com a temática e quiserem trabalhar conosco. Certo, prof. Professor Léo, se apresente, seja muito bem-vindo ao nosso evento. E então eu vou pedir para você nos contar quais são os projetos que o senhor coordena e sinta-se à vontade para prestar o seu olá, dar seu olá para o pessoal. Então, olá a todos, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, né? Queria agradecer a coordenação do curso por essa iniciativa, né? E é tão bom poder vir conversar um pouquinho, né, para contar um pouco o que a gente faz dentro da universidade, que não é só dentro da sala de aula, né? A gente trabalha no tripé de ensino, pesquisa e extensão, e aí muitas vezes o que a gente reconhece na universidade é somente o ensino, né? Pensando que a gente tem outros 2 tripés que nos dão sustentação enquanto universidade e que muitas vezes não é reconhecido. Dentro da universidade, né, a gente trabalha no núcleo de saúde, eu trabalho junto com a professora Neila, a gente trabalha muito junto, né, no núcleo de saúde da criança e do adolescente, aqui no nosso curso, né, e a gente trabalha em parceria com projetos de pesquisa e extensão. Atualmente eu estou coordenando, junto, né, com a professora Neila, a gente tem uma parceria em 2 projetos de pesquisa em andamento, mais um projeto de extensão, né. Os projetos de pesquisa, um deles está relacionado, então, à avaliação da atenção primária em saúde, né, e o desenvolvimento de condições de saúde em lactentes, que são crianças menores de 2 anos, né, que já está em fase de finalização, e o outro projeto é sobre tendência e fatores associados à readmissão hospitalares em crianças e adolescentes, que é um projeto que, então, está na fase de coleta de dados, né, a gente já tem algumas produções deles, mas está na fase de coleta de dados. E quanto a projetos de extensão, né, que é o nosso compromisso de prestar serviços, né, para a comunidade, a gente trabalha num projeto, então, de consultas de puericultura, né, onde a gente realiza a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil dentro das unidades básicas de saúde aqui do município de Palmeira das Missões. Então, eu atuo nesses 3 projetos. A gente tem, no projeto de extensão, a gente tem 2 bolsistas remuneradas, né, que a gente conseguiu com o edital Rede,
como uma iniciativa também em combate à pandemia, né? A gente está atuando fortemente enquanto extensão no combate à pandemia, então com estratégias do atendimento infantil aqui no município, né? E no projeto de pesquisa a gente tem em torno de, nos 2 projetos, a gente tem em torno de 10 acadêmicos de enfermagem envolvidos, né? A gente tem uma bolsista de iniciação científica remunerado e a gente tem os outros que são bolsistas voluntários que participam do projeto. Professor, é muito interessante, é uma área que eu tenho um coraçãozinho também, tenho que admitir. E a gente gostaria de saber quantos bolsistas, quantos alunos ele inclui, desde voluntários a bolsistas remunerados, né? Como que funciona essa questão de números? Então, a gente trabalha no projeto de extensão, a gente trabalha normalmente com a participação, então, atualmente a gente tem as 2 bolsistas remuneradas, né, que ganham bolsa de fazer parte do projeto, né, de participar das atividades de extensão, e aí a gente tem também os bolsistas voluntários. Em decorrência da pandemia, né, a gente está trabalhando apenas com as bolsistas remuneradas, né, em decorrência da questão do número de participantes. E nos projetos de pesquisa, a gente tem uma bolsista remunerada e os demais bolsistas, então a gente tem 9 bolsistas não remunerados, que são convidados a participar de forma, então, voluntária dos projetos. Isso é importante destacar que, em termos de valorização, né, tanto o bolsista voluntário quanto o remunerado, né, participar do projeto são equivalentes dentro, né, em questão de participação, de aprendizado, né, a gente não tem distinção. Obviamente que quem é remunerado tem um pouco mais de compromisso com aquele projeto, né, mas, enfim, todo mundo trabalha junto, né, então, mais ou menos esse é o quantitativo de pessoas que trabalham nesses projetos. Certo, professor. E assim, quais são as áreas de atuação? Eu sei que o senhor já falou um pouco também, mas principalmente, sim, quais são as áreas de atuação em que os participantes do projeto, né, vão estar incluídos e vão aprender a trabalhar, vão aprender a pesquisar sobre. Então, poderia falar um pouco mais sobre isso? No projeto de extensão, então, a gente trabalha diretamente com a população, lá com os lactentes, com os recém-nascidos, com a família dessas crianças, então a gente atua de forma direta. A extensão universitária dentro desse projeto, ela contribui muito para a formação, né, enquanto acadêmico de enfermagem, aprendendo a realizar consulta de enfermagem, a fazer exame físico, avaliação da criança, então essa é uma contribuição direta que o projeto tem para a vida acadêmica, né, e aí a gente atua junto com essa população. Na pesquisa, hoje, a proximidade do aluno, né, a gente tem esse projeto que avalia as readmissões hospitalares, ela é uma coleta em prontuário, né, então o aluno ele tem acesso hoje aos prontuários da instituição que é onde a gente realiza o estudo, né, então o aluno tem a leitura do prontuário, ele coleta os dados diretamente lá, aprende a fazer tabulação de dados, análise estatística, então isso é uma contribuição nesse sentido. Além do aluno se aproximar da temática, né, por meio da leitura do prontuário, né, das condições de saúde daquela criança, ele também tem uma aproximação na iniciação científica por meio da análise, tabulação, né, a escrita científica também, então contribui dessa forma. Certo, professor. E assim, quanto às produções, quantas produções vocês já têm? Quantos vocês estão produzindo? Como está funcionando esta questão? Então, a produção de atividades da extensão universitária, né, normalmente ela se produz a partir do relato da experiência que acontece, né, a gente não produz, não tem nenhuma conclusão, diferentemente de um projeto de pesquisa, né. A gente até agora finalizou, a gente tem 3 trabalhos de conclusão de curso relacionados ao projeto da avaliação da atenção primária, né, onde um deles a gente pôde fazer uma avaliação e comparar, né, o local que a gente está realizando as atividades de extensão com outras unidades básicas de saúde. A gente percebeu que houve uma melhor avaliação da atenção primária nos locais que a gente realiza as atividades de extensão. Então, isso faz parte de um produto, né? É uma forma da gente produzir uma melhora no atendimento dessas pessoas. E em questões de produção, né, a gente tem alguns projetos que
que acabaram findando, né? A gente trabalhou um projeto de oncologia que a gente acabou finalizando agora na metade do ano, com algumas publicações de artigos, resumos em eventos, né? E os projetos que estão em andamento agora a gente está construindo. Tem algumas produções já nas revistas, né? Mas como os projetos que estão em andamento, a gente está fazendo a construção delas, né? Essas produções. Professor, e como ocorre a seleção para um aluno conseguir fazer parte e integrar esse grupo, né, que é tão interessante ver o senhor falando sobre? Então, as bolsas remuneradas, a gente, como qualquer bolsa remunerada dentro da universidade, a gente abre um processo seletivo, né? Então, o aluno ele concorre para um processo de seleção, né? E aí cada professor estabelece alguns critérios, né, de seleção, e aí o aluno concorre, né? Todos têm a mesma chance frente ao edital. Aos demais alunos participantes, e aí é por interesse do aluno vir procurar o professor, conversar, para poder estar se inserindo nos projetos, né? Então, aqueles bolsistas voluntários, de participação voluntária, ela tem livre acesso ao professor, é chegar, conversar, né? A gente fazer uma conversa de como pode estar acontecendo essa inclusão do aluno nos projetos. Professor, muito obrigada pela sua colaboração. Tenho certeza que deixou uma sementinha em nossos futuros acadêmicos. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Então, agora eu vou passar para a professora Giovana. Se a senhora gostaria de falar um pouco sobre os projetos que a senhora coordena. Vou te fixar aqui. Estão me vendo, gente? Sim. Tá. Então, eu só abri aqui meus materiais. Primeiramente, prof, eu gostaria de pedir para que a senhora se apresente e fale quais são os projetos que a senhora coordena. Bom, então, boa tarde a todos. Agradeço também, assim como os colegas já comentaram, agradeço a oportunidade, uma oportunidade ímpar da gente estar apresentando um pouquinho das nossas atividades, né, como disse o professor Leonardo, que não é só o ensino, né, pesquisa, extensão, e que esse espaço possa ampliar ainda mais, né, e que outros alunos possam conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então, me chamo Giovana, né, Dornelis Calegaro Higashi, e estou, então, à frente na disciplina de saúde da mulher, desenvolvendo projetos, né, na área, então, de gestão e na área da saúde da mulher, que são, assim, meu carro-chefe, né, onde eu venho desenvolvendo, pesquisando, enfim, né, trabalhando bastante nessas duas linhas de atuação. Então, no momento, eu tenho 2 projetos, né, que estão em voga, que estão vigentes. O primeiro projeto, então, é sobre a gestão, né, se chama Multidimensionalidade da Gestão e a Rede de Atenção à Saúde, reconstruindo caminhos nas interfaces do sistema de saúde. A gente tem como objetivo compreender como ocorre a gestão prestada à população, assim como identificar e avaliar as estratégias e ações realizadas na atenção à saúde na perspectiva de usuários. Tá? E o segundo projeto se chama A Gestão e o Processo de Continuidade da Atenção à Saúde da Mulher no âmbito da Rede de Atenção à Saúde. E esse projeto, então, né, tem o objetivo de compreender como ocorre a gestão e o processo de continuidade da assistência realizada a essa mulher em todo o seu ciclo vital, a partir das suas múltiplas dimensões e necessidades de cuidados. Certo, prof, tu já falou um pouco sobre o objetivo, sobre o intuito dos projetos, então eu já vou passar para a nossa próxima pergunta, que é quantos bolsistas esse projeto recebe, quantos alunos fazem parte e como que funciona, né? Quantos de nossos alunos da nossa universidade estão fazendo parte do projeto?
Então, eu tenho, assim, uma linha de atuação que eu gosto de trabalhar também com outros colegas e professores, né? Então, no projeto de gestão, além de mim, tem mais 3 professores, 2 aqui da UFSM e 1 da UFSC, e no segundo projeto de saúde da mulher, estou eu e mais uma outra colega professora, então, da UFSM. Em relação à quantidade de alunos, a gente, então, no projeto de gestão, a gente tem 12, 13 alunos, agora tem um processo que os alunos vão terminando a graduação, vão se formando, né, então sempre está entrando, sempre tem gente saindo, é um movimento muito dinâmico, muito vivo, né, então no projeto de gestão tem aproximadamente 12 alunos, e no da saúde da mulher eu tenho 11 participantes. Muito interessante essa área de trabalho também. Vamos passar para a próxima questão, que é a área de atuação do projeto. Tu já falou também, mas se você quiser também explicar um pouco mais sobre como é que os alunos que fazem parte desse projeto, né, eles são direcionados de alguma forma a uma área específica. Então, na minha linha de atuação, como eu comentei, né, eu tento trabalhar bastante a gestão, né, a forma de trabalho em que o enfermeiro, ele não só assiste as pessoas, os usuários, tanto na atenção primária, secundária, terciária, ele também, ele gerencia o processo de trabalho dele, então eu tento sempre trabalhar a gestão do cuidado, a gestão da assistência, tanto em relação ao usuário de modo geral, suas idas e vindas na rede de atenção, né, no sistema integrado de cuidados, e quando eu falo no projeto de saúde da mulher, eu falo, então, assim, a gente tem inúmeras atividades relacionadas às diferentes etapas, então tem alunas pesquisando, por exemplo, sobre a etapa da vida que é o puerpério, né, tem alunas pesquisando sobre aspectos mais clínicos específicos, como alguns exames, né, que a mulher faz, algumas etapas que a mulher precisa mais de um acompanhamento, de orientação. Então, são linhas diferentes, né, a gente trabalha também tanto com a gestante durante o pré-natal, com aquelas orientações, acompanhamento longitudinal, né, que a gente já vai preparando ela para o trabalho de parto, nascimento, e depois para enfrentar o puerpério. Então, tudo isso a gente trabalha de forma muito íntima com essas mulheres. Aí depois vem o processo de envelhecimento, né, então são outras etapas que a gente entende e reconhece a importância do enfermeiro, né, o papel dele, a diferença que ele faz. Então, isso é muito bacana, isso traz um resultado muito importante que cada vez mais, né, nos coloca enquanto líderes, né, corresponsáveis por esse cuidado, por essa humanização, por essa assistência, né, que precisa ocorrer de forma com qualidade, né, e seguro, um cuidado seguro a essas mulheres, a esses usuários, enfim. Certo, prof. E quanto às produções, assim, pesquisas, artigos, temos algumas já andando, temos algumas que já foram publicadas, como que funciona essa questão? Então, a gente tem algumas produções, né, tem algumas que já foram publicadas, a gente trabalha com resumos, né, que são apresentados em eventos nacionais, né, eventos estaduais, enfim, de maior e menor, né, amplitude, então TCCs, tem os resumos, tem capítulos de livros, né, que a gente também gosta de trabalhar nesse sentido, e eu acho que basicamente são isso, assim, a maioria dos TCCs ainda estão em movimento, né, porque os alunos estão ainda finalizando, mas é um movimento muito dinâmico, os alunos trabalham muito, assim, nesse sentido, gostam, né, entende a proposta de um grupo de pesquisa, desse encontro agora que está acontecendo virtual, mas até anteriormente a gente fazia, né, pessoal, em sala de aula, que era muito bacana a troca, a convivência, o partilhar, né, é muito rico.
e com certeza agrega demais no processo de formação. O aluno que entra num grupo de pesquisa e o aluno que sai, ele, com certeza, ele é diferente, ele tem um diferencial. Eu concordo, prof, com tudo que a senhora disse, que realmente a gente entra uma pessoa e acaba saindo um profissional totalmente diferente. Então, nós vamos chegando à nossa última questão, que é como ocorre a seleção para entrar no projeto, né? Assim, como que um aluno, um estudante pode fazer para conseguir entrar junto dentro do projeto que a senhora coordena, dos projetos? Uhum. Então, a gente não tem um processo seletivo, né, não tem esse rigor, é no bate-papo, é na conversa, professora, né, gostei daquela aula, gostei daquela temática, eu tenho uma experiência na minha vida sobre aquela situação específica que você comentou em sala de aula, aí a gente já comenta, olha, tem um grupo assim, assado, né, a gente se encontra tais dias, então, a gente sempre faz uma troca, eu acho que a conversa é o primeiro contato, é a primeira troca que a gente tem com o aluno, e aí a gente sempre coloca as possibilidades, né, que a gente trabalha e o que ele poderia estar aprendendo, né, dentro das possibilidades, e aí, então, adequando, né, aparando, assim, né, essas ideias que o aluno vem, e mais o que a gente pode ofertar para ele, é assim que a gente vai co-construindo essa relação, né, de pesquisa, de ensino, de educação, e é recíproco, né, a gente também ensina, mas também aprende muito, né, essa convivência no grupo de pesquisa é muito saudável, é muito produtiva para todos. Com certeza, todos saem ganhando. Certo, prof, eu agradeço. Eu vou passar para a professora Neila falar um pouco do projeto em que ela é coordenadora e convidar ela para falar, né, sobre a sua área de trabalho. Então, bem-vindos, bem-vindas nesse espaço para conhecer um pouco mais os projetos do nosso curso de enfermagem. E eu convidei especialmente a Luísa, que fez parte desse projeto, que a gente vai falar um pouquinho com muito carinho neste ano, que é um projeto que iniciou com as atividades de extensão em 2017, no nosso campus, onde a gente se reunia mensalmente com um grupo de familiares de crianças com autismo, né, transtorno do espectro autista, e com também profissionais da área de educação e a área de saúde. Então, professores da rede municipal, profissionais que atuam na escola da PAI e também no Centro de Atendimento à Saúde, na PAI, no CAI, Centro de Atendimento Especializado, e esse grupo, então, originou vários frutos, né, iniciando com a extensão, que é essa atividade que a gente faz direto com a comunidade. Nós fazíamos, então, esses grupos no campus, né, de Palmeira das Missões, e no decorrer, assim, houve uma mobilização, as famílias quiseram criar uma associação, né, de familiares aqui na região, que está se consolidando, que é a AMA, a Associação de Mães dos Autistas e da região. Até então, nós não tínhamos nenhuma associação, apenas em Frederico, que também se consolidou nesse período, de 2017 para cá, porque cada vez mais a gente sabe que é um problema que nos preocupa muito, né, a inserção e a inclusão dessas crianças que muitas vezes têm um diagnóstico tardio, e se preconiza que esse diagnóstico seja já a partir dos 6 meses de idade. E ainda no Brasil a gente tem uma realidade um pouquinho diferente. E o que nos fortalece também é que aqui no estado a gente tem agora a Rede Gaúcha Pro Autismo. Então, está existindo um movimento muito grande de todas as associações, de forma geral, no estado, né, principalmente com leis também, né, que dão esse respaldo com relação aos direitos, à inclusão dessa criança também na escola regular.
E de lá para cá, então, a gente também conseguiu fortalecer mais a questão do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi reativado em 2017, e até o ano que vem teremos nova eleição, mas com muitas dificuldades ainda, mas estamos no caminho, né, para se fortalecer enquanto universidade, né, essa parceria com a comunidade e o apoio do poder público e as associações. E em 2019, então, a gente consolidou esse projeto para que fosse um projeto de intervenção, que é onde entra a Luísa, né? Aí a Luísa veio com uma ideia já, que é como ela tinha experiência do PET Saúde e Profissionalidade, que é um dos projetos que a gente vai falar aqui também, ela vivenciou toda essa situação e contexto das famílias dentro da PAI, todas as dificuldades que se enfrenta, né, enquanto familiar e cuidador de uma criança com transtorno do espectro autista, e daí nasceu o fruto do trabalho dela, que é o trabalho de conclusão de curso, que então ela participou durante todo esse ano como bolsista. Então vou passar um pouquinho a palavra para a Luísa, para ela detalhar um pouquinho mais sobre o projeto, enquanto bolsista. Prof. Então, Luísa, tu quer falar agora? Sim, pode ser. Então, eu me chamo Luísa, eu sou egresso do UFCM e eu participei como bolsista do projeto de pesquisa intitulado Processo de Enfermagem em Crianças com Transtorno Autista com base na Doroteia Oren. Foi o meu trabalho de conclusão de curso. E eu trabalhei com as mães da Associação de Mães de Almeida das Missões e da região. Além de originar o meu trabalho de conclusão de curso, a gente apresentou ele em alguns eventos, como nota prévia. E futuramente a gente pensa em publicar. Esse meu interesse de participar, de fazer parte desse projeto, essa ideia foi de outro projeto de extensão que eu participei, que era coordenado pela professora Fernanda Sarturi, que é o projeto PET Saúde e Interprofissionalidade, e assim eu juntei os dois e levei a ideia para a prof. Certo, Luísa, acho que é muito importante quando a gente traz alunos também para falar do projeto, né, que participaram, que é algo que fica muito marcante. Prof. Neila, sobre o projeto, era isso? Tu quer falar um pouquinho mais sobre quantos alunos ele agrega, como funciona a seleção? Então, no momento da pandemia, a gente não está realizando os grupos presenciais, né? Mas no apoio pelas mídias sociais, né, grupos de WhatsApp que a associação construiu, e como a Luísa agora é nossa egressa, né, ela se desvinculou do projeto agora há menos de um mês, então agora nós temos um outro bolsista participando, porque são projetos que são financiados com bolsa de iniciação científica, com fomento da própria universidade, então é um projeto que vai se encerrar em janeiro. Então, agora nós temos um outro bolsista que está vinculado para ajudar nessa etapa final de finalização do projeto. Certo, Prof. Neila, muito obrigada pela sua colaboração. Acho que é um outro tipo de projeto também, né, que é muito importante para a formação dos alunos. Eu vou passar, então, agora para a gente falar um pouco sobre o PET, que nós temos dentro do nosso campus. Então, eu gostaria de convidar o aluno Yuri e a professora Fernanda para falarem um pouco mais sobre o PET. Quero começar ou a professora Fernanda? Yuri, pode começar. Tá bom. Certo. Bom, então, olá a todos. Eu sou o Yuri Treze, sou acadêmico do sexto semestre do curso de enfermagem
e eu sou bolsista, né, do grupo PET Enfermagem. Ele não é o mesmo PET que a professora Fernanda Sartori coordena. O PET Enfermagem que eu faço parte é o Programa de Educação Tutorial, né, ele é vinculado à Secretaria de Ensino Superior, né, o CESU, do MEC. E nós somos em 19 grupos PETs na UFSM, né, ao todo, entre a sede, Campus Frederico Westphalen e o Campus Palmeiras das Missões. Aqui no nosso campus a gente só tem esse grupo, né, só tem o grupo PET no curso de enfermagem. Yuri, e explica pra gente qual é o intuito, qual é o objetivo do PET. Bom, o objetivo do PET é propiciar aos acadêmicos uma formação pautada no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, todos os acadêmicos, né, que fizerem parte do PET, que a gente chama de petianos, né, eles vão, ao longo da sua caminhada no PET, vão participar tanto de pesquisas, de atividades de ensino e de atividades de extensão. Eles vão ter que participar de todas essas atividades ao longo do período que eles fizerem parte do programa. E quantos bolsistas, quantos alunos o PET inclui? Bom, atualmente, né, essa é uma regra para todos os grupos PET, nós temos 12 acadêmicos bolsistas, e a gente pode ter até no máximo 6 não bolsistas, né, que esses não bolsistas, eles vão passar a ser bolsistas quando os petianos mais velhos começarem a sair do programa, né, porque no PET, no nosso grupo, né, especificamente, a gente tem um combinado que os acadêmicos, quando chegam no 9º semestre, né, quando saem do 8º, eles saem do programa, porque eles vão para o estágio supervisionado e não dão mais conta de cumprir a carga horária que é exigida pelo programa, né, que é 20 horas semanais. Então, os acadêmicos têm que cumprir essa carga horária de 20 horas, e quando eles vão para o estágio, geralmente eles vão para fora da cidade de Palmeira e não conseguem mais cumprir essa carga horária. Então, esses mais velhos vão saindo e os mais novos vão entrando como bolsistas. E é muito importante falar de carga horária, né? Porque todo aluno que vai fazer uma formação de 2º grau tem que entender que realmente é complicado quando você precisa juntar horas, e daí se você não participa de nenhum projeto, não se inclui em nada dentro do corpo da universidade, você acaba faltando, né, as chamadas ACGs, DCGs, enfim. Vamos passar para a próxima questão, que é qual é a área de atuação do projeto? Bom, como eu falei antes, né, o projeto ele atua nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. Nós temos várias atividades que a gente realiza, né. A gente não tem uma área específica, por exemplo, trabalhamos só com a saúde da mulher, só com a saúde da criança, só com a saúde do idoso. Como o programa ele é tutorado pela professora Marinês Tambara Leite e co-tutorado pela professora Leila Hildebrand, que trabalham com a área da saúde mental e da gerontologia, algumas das atividades que a gente realiza são voltadas para essa área. Bom, entre as atividades de extensão, eu vou destacar algumas, não todas, porque é muita coisa, mas algumas atividades são as atividades que a gente realiza no Lar do Idoso São Vicente de Paulo, né, que é no município de Palmeiras das Missões, que a gente realiza visitas, né, todos os sábados pela manhã. Agora na pandemia a gente não está conseguindo, até porque os idosos são um grupo de risco, né, em respeito a isso a gente não consegue fazer as visitas. Mas a gente fazia atividades de conversação, de diálogo com eles, porque são um público muito carente nesse sentido. E nessa atividade também podem participar acadêmicos que não são petianos, então quem quiser se inserir também pode se inserir. Também temos atividades com os grupos de terceira idade do município de Palmeiras das Missões, que a gente realiza encontros quinzenais e faz atividades de educação e saúde. Temos o programa Rádio Saúde, que é um programa de rádio vinculado ao grupo PET, que vai ao ar toda a quarta-feira também, na Rádio Lândel de Palmeiras das Missões. Temos a nossa publicação no jornal, né, que a gente publica um texto no jornal semanalmente do grupo PET, que é produzido pelos petianos. Temos um grupo também com as mães de alunos que frequentam a APAI, né, que a gente tem um grupo de suporte, que é muito interessante também essa atividade. E também tem um outro projeto que é em parceria com mais 11 grupos PETs da UFSM, que é o projeto de circulação, que a gente estimula a doação de sangue, né, que é muito importante. E acontece em Santa Maria, mas esse ano, em virtude da pandemia, a gente conseguiu participar junto.
Dentro dos projetos de pesquisa, a gente tem 2 no momento, né, que é um dos projetos é um que a gente está dando andamento, que é sobre hemoterapia, sobre a caracterização dos doadores de sangue de todos os hemocentros do Rio Grande do Sul, que a gente está recebendo os dados ainda, não foram para análise. E outro projeto é um de prevalência dos casos de dengue no Brasil, que é o que a gente já está coletando os dados do DataSUS, enfim, dados dos boletins epidemiológicos também. E algumas das atividades de ensino, vou citar só 2, que é o Compartilha PET, que a gente faz encontros também semanais, que os petianos eles escolhem um tema, e esse tema é explanado para os demais acadêmicos que se interessarem em participar. Esse projeto também pode os acadêmicos que não são do PET participar e receber horas também. E também a gente produz vários minicursos, né, que a gente organiza como atividades de ensino também, que alguns que a gente já realizou é de exames laboratoriais, cursos de escrita acadêmica, curso de Excel, minicursos nessa área. Yuri, e o Grupo PET tem produções de artigos, pesquisas, como é que funciona isso também? Bom, a gente tem produções, né, as principais produções são os nossos textos do jornal, que a gente sempre manda toda semana. Também a gente produz artigos, né, no momento a gente está produzindo alguns relatos de experiências, como a gente readaptou as nossas atividades na pandemia, e também a gente escreve resumos expandidos, que a gente manda para eventos da universidade, como a JAI, que a gente sempre manda, eventos fora também, e eventos dos grupos PET, né, como a gente tem também o PET-E, que é o encontro dos grupos PET do Rio Grande do Sul, o Sul-PET, que é o encontro dos grupos PET da região Sul, e o ENA-PET, que é o encontro dos grupos PET do Brasil inteiro, que a gente tem todo ano. Yuri, e assim, quanto à seleção, né? Como que um aluno faz para ingressar no grupo PET também? Existe um período de inscrição? Como que funciona? Bom, a gente sempre lança um edital, geralmente no primeiro semestre do ano, né? Para suprir essas vagas dos petianos que foram saindo. Só que, para fazer parte do PET, né, a gente sempre oferece vagas lá para os acadêmicos do segundo semestre, terceiro semestre, que vão fazer parte do programa ao longo de toda a sua jornada acadêmica. E tem algumas condições, né, para ser petiano, enfim. Não pode ter mais que 2 reprovações em disciplinas, né, antes de entrar no PET, e depois que entrar no PET só pode ter uma reprovação. Se tiver mais que isso, o petiano é desligado, então, do programa. E também tem que manter um bom rendimento acadêmico e participar de todas as atividades. Mas a seleção, ela é composta por uma carta de intenções também, como a maioria dos projetos da universidade, de seleções e bolsistas, e uma entrevista coletiva que é realizada com todos os petianos e os tutores. Yuri, muito obrigada por a sua fala bem explicativa, representando o grupo PET. E então agora eu vou passar para a nossa segunda variação, né, desse mesmo grupo, que é com a professora Fernanda. Já vou te colocar aqui, fixada, prof. E eu acho que a principal coisa que a gente precisa agora entender é a diferença, né, entre esses PETs, que são 2 grupos com o mesmo nome, mas existe uma diferença bem grande. A sigla é a mesma, né? É o PET Saúde e o PET MEC, que a gente chama. A gente diz PET MEC porque existem, né, no nosso campus, como o Yuri disse, o curso, né, o PET MEC só da enfermagem. Então, assim, como é que isso funciona? Então, eu não me apresentei, mas vou me reapresentar. Sou a Fernanda Arthur, então, trabalho no curso de enfermagem e trabalho no 8º, no 9º e no 10º semestre, né? O PET MEC, ele tem um outro norte, ele ele não para de acontecer, ele acontece constantemente, né? E o PET Saúde, do Ministério da Saúde, vê só um pouquinho. O PET, que é o que eu atualmente coordeno, é o Programa de Educação pelo Trabalho, não é de educação tutorial, como é o PET MEC. Então, ele é voltado
nesse momento para questões da interprofissionalidade, que cada vez ele vem com um nome diferente, ele já foi chamado de PET Saúde Redes de Atenção, e agora esse último edital, ele é PET Saúde Interprofissionalidade. O objetivo desse edital agora, desses 2 anos, era estimular, né, a mexer na formação em saúde voltada para questões da interprofissionalidade, do quanto a gente precisa ampliar o olhar dos nossos alunos, no nosso caso, no campus da enfermagem, da biologia e da nutrição, em relação ao trabalho em equipe, ao trabalho colaborativo. E a ideia do PET Saúde é que esses alunos tenham 8 horas, né? Então, essa é também uma outra diferença. A dedicação é 8 horas, é um projeto de extensão. Mesmo que a gente faça ensino no paralelo e acabe cadastrando, registrando projetos de pesquisa, a gente ainda tem uma questão bem limítrofe na universidade sobre isso, que não permite a gente cadastrar ele das 3 formas, né? No portal, ele é cadastrado somente como extensão. E a ideia dele é que os alunos, então, possam estar de uma forma interativa dentro do serviço de saúde, vivenciando a prática no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, junto aos preceptores, que assim são denominados os profissionais que trabalham conosco, né, que não são os docentes, que são os profissionais da rede de saúde. Nós somos hoje 60 integrantes, são 51 bolsas, que são pagas, então, pelo Ministério da Saúde, não pelo Ministério da Educação. Dentre esses participantes, são 15 docentes, 17 discentes, aliás, 30 alunos e 17 preceptores. Esses preceptores são os profissionais, então, que trabalham nos serviços aqui de Palmeira, né? Que são psicólogos, enfermeiros, nutricionista, assistente social, médico, fisioterapeuta, todos esses profissionais, né, independente da gente fazer um olhar dos 3 cursos que são os nossos, como eu bem disse, a ideia dele é ser interprofissional. Então, a gente passa a entender o trabalho na saúde e para a saúde, pensando com o olhar de todos, né? Aquela coisa que a gente fala da assistência, cuidado integral, da gente valorizar realmente todas as demandas daquele sujeito, né, que busca pelo serviço de saúde ou até de educação, conseguir enxergar muito das atribuições de todos nesse mesmo lugar. Então, o PET Saúde, ele tem essa principal, assim, motivação, esse principal objetivo. Nesse edital, então, é olhar para o currículo, é mudar o currículo. Com isso, a gente implementou o ano passado, via Prograde, né, que era o tempo correto da parte burocrática, uma DCG, que acabou acontecendo de forma remota, quase toda ela. Tivemos 2 encontros somente presenciais, que a gente conseguiu, então, realizar atividades muito interessantes. Assim, todos os professores foram para dentro da sala. Foi muito bom, foi uma experiência muito gratificante. A gente espera, então, que essa disciplina ela se configure, né, cada vez mais, de uma forma mais efetiva no nosso grupo. E a ideia, com a finalização do PET, que vai acontecer ainda todo março de 2021, é que a gente possa, na expectativa de abrir outro edital, concorrer a alguma outra possibilidade. São muitas ideias, né? E em relação a projeto de extensão, outra atividade que surgiu desse programa foi um curso que nós fizemos de desenvolvimento docente, que se encontram eu, a professora Darielle, e a Andressa Magalhães, que é uma enfermeira da rede, e alguns alunos que nós também já cadastramos. Vou me lembrar do nome de todos, mas acho que é a Lalesca, a Bruna, a Marielle, que eu me recordo agora, minimamente envolvidas, né, para que o ano que vem, no segundo semestre, a gente faça ações de preceptoria.
O que são essas ações de preceptoria? É poder auxiliar esses profissionais que estão no serviço a olhar de forma interdisciplinar para acolher melhor os alunos que a gente está enviando, encaminhando, enfim, trabalhando com eles, seja num estágio, na prática ou numa atividade extracurricular. Fora isso, a gente tem outros 2 projetos mais um de extensão ainda, que é uma atividade de apoio à gestão em saúde que nós fizemos aqui, que a professora Giovana, a professora Leonardo, a professora Neila, a professora Darielle, Rafael, Luísa, Isabel, vários professores estão envolvidos, eu não me lembro agora se eu disse todos, que são um projeto grande de apoio à gestão em saúde. Por que esse projeto aconteceu? Porque o hospital, em maio, ainda em função da pandemia, começou a pedir ajuda para que a gente pudesse assessorar eles na seleção de pessoas, né, da equipe de enfermagem, especialmente. E daí surgiu essa ideia. Então, cada um de nós foi chamado em algum momento, eles precisavam, e a gente foi até lá, então, ajudar, questões de assessoria mesmo, de gestão de pessoas, de capacitações que a gente fez. A gente auxiliou na organização dos fluxos dos serviços de saúde aqui no Postão com a pandemia e em Santa Rosa. Houveram outras questões também de assessoria junto à 15ª Coordenadoria de Saúde. Foi realizada via PET, inclusive que ficou associado aos 2 projetos extensionistas, a capacitação da equipe de higienização do município todo, aqui de Palmeira. E assim, poderia citar várias atividades que foram feitas dentro da extensão. Todas elas geraram um relato da experiência, tanto para a confecção de um e-book, que a gente vai fazer agora em parceria com Porto Alegre, com outro projeto, um outro programa, como envio de material para publicação em artigos, né, que é difícil a gente conseguir publicar relatos, né, a maioria das revistas, infelizmente, ainda tem esse fator limitante, né, para a gente poder publicar. Na JAI foram feitas várias atividades, na MIP, o ano passado, né, enquanto nós ainda nos podíamos nos deslocar com mais facilidade. Projetos de pesquisa encaminhados, não posso contar todos agora, mas já foi feito o registro de 2 deles e a gente aguarda, né, aprovação. O que mais? Eu não falei. Bom, prof, eu acho que na verdade você respondeu todas as questões, mas assim, escutei todo mundo. Eu ia falar agora como ocorre a seleção, né, para o PET, assim, na questão que se o aluno já do primeiro semestre ele já pode ingressar, ou ele tem que aguardar um pouquinho porque tem muita gente na fila, como é que funciona? Então, o PET Saúde, nós fizemos uma seleção em final de 2018, quando abriu o edital, e ele acabou começando até depois, em função da mudança do governo. E esse edital, ele ainda é válido, então a gente foi chamando, né, quando houve a troca das bolsistas, como a Luísa falou, até tomei um susto quando a Luísa se apresenta como egressa, né, meu Deus, já passou, e a gente ainda está chamando dentro dessa lista, né, esses alunos, então a gente abre um edital. Esses outros projetos, a nossa ideia é agora, na virada, né, do ano, nos próximos editais, é viabilizar, né, concorrer à bolsa, e aí é o mesmo processo. Abre o edital, a gente expõe, né, e se ganha, aí a gente comunica, né, socializa esse edital sobre os objetivos, enfim, a maioria deles são feitos em entrevistas, ou individuais, ou coletivas. O processo do PET agora, ele não vai ter seleção, possivelmente, né? A gente está aí com 3 meses para finalizar, né? Sim, super entendo. Mas, prof, eu acho que no mais era isso. Muito obrigada pela sua participação, que a gente sabe que o PET, vou falar dos 2 como um só, é um grupo bastante grande dentro da nossa universidade. E eu vou convidar, então, a nossa querida aluna
Larissa, que ela vai trazer para nós uma experiência diferente que ela possuiu através da nossa universidade, que ela foi apresentar um trabalho fora do nosso país. Ela foi apresentar no Peru. Então, Larissa, eu vou te convidar para você se apresentar e daqui a pouco a gente já dá continuidade à nossa entrevista. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de falar um pouquinho dessa experiência diferente que eu tive e que com certeza marcou muito minha vida acadêmica. Certo, Larissa. Então, conta pra gente qual foi o evento que você participou. Então, eu participei do 32º Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de Sociologia, que é o ALAS, conhecido, né, popularmente, e o 2019. Esse evento ele ocorre a cada 2 anos, e no ano passado, então, ele ocorreu na cidade de Lima, no Peru. Certo. E como que você fez para participar desse evento? Em que meio que você conseguiu ingressar e se inscrever, né? Para levar o nome da universidade lá para o Peru? Bom, eu conheci o evento, então, a partir da professora Alice Ian, que ela é coordenadora do Programa de Extensão em Desenvolvimento Regional Sustentável, que é um programa que eu já participo desde o primeiro semestre da faculdade, desde 2018. E em uma dessas reuniões que a gente faz semanalmente, foi abordado, então, esse evento. E aí a professora falou que todos os anos ela ia, levava um acadêmico, alguém que era participante do programa de extensão. E aí demonstrei interesse, a gente começou a ir atrás, então, do site, que tinha as normas, como é que funcionava, até porque ele é um evento de sociologia. E a gente que é da área da saúde leva muita coisa, sabe, para esse lado também. Então, a gente começou a procurar sobre os eixos temáticos que se encaixavam, os temas dos nossos trabalhos dentro do programa de extensão. Procurar também como que era para submeter os trabalhos, como que era a apresentação, quais os valores das inscrições, os prazos. E tudo isso iniciou em janeiro de 2019. Então, até dia 31 de janeiro, nós já tinha enviado todos os resumos, né? E eles foram aprovados na metade do ano passado. E o evento mesmo, ele ocorreu entre os dias 1º a 6 de dezembro de 2019, na Universidade Maior de São Marcos, em Lima, no Peru. É muito interessante, né, esse projeto, assim, que a gente pode ver que a área de saúde não está restrita somente a um lugar, né, e sim a várias portas. Então, continuando, Lari, como que foi representar a Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeiras das Missões, nesse evento que deve ter marcado muito a sua vida também, mas principalmente a sua vida profissional, né? Com certeza. Foi uma experiência única, né, de representar a nossa universidade fora do país. Até mesmo lá no evento a gente encontra muitos brasileiros. E a gente começa a conversar, a trocar uma ideia, né? Onde é que você é? E aí, quando eu falava, sou da Universidade Federal de Santa Maria. E aí eles, mas Santa Maria? Eu disse, não, eu sou lá do campus de Palmeiras das Missões. E aí o pessoal já dá uma estranhada, né? Porque é uma cidade mais do interior, então o pessoal não conhece. E com certeza, né, levar um trabalho produzido dentro de uma universidade assim, de interior, mais afastado dos centros urbanos, né, é uma coisa muito boa pra gente. A gente mostra o que a gente faz também dentro do nosso campus. Sim, concordo, e é algo que a gente leva pra vida, né? E qual foi a experiência que mais te marcou dentro dessa sua vivência, né? Porque a gente sabe que uma viagem engloba muitas atividades e, assim, qual foi a experiência que mais te marcou, assim, que tu pode falar? Acho que além de conhecer várias pessoas dentro do congresso, é isso, levar os trabalhos que a gente realiza no nosso campus, aqui nos nossos campos de atuação, né, no município de Palmeiras das Missões e municípios vizinhos, para fora do país, para outras pessoas conhecerem. E também mostrar um pouco da nossa cultura para os de fora, e também conhecer a cultura diferente, né?
Eu sempre falo que o intercâmbio, ele muda as vidas das pessoas, e é realmente um sonho, né, para muitos universitários, e a gente agora tem um exemplo de que não é tão difícil, né, basta a gente ter apoio, basta se dedicar, que a gente consegue. Então, qual foi o auxílio, assim, que a nossa universidade, que é a Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeira das Missões, ofereceu para você, que te ajudou a viver essa experiência, né? Que te ajudou a participar desse evento? O primeiro auxílio que eu recebi foi da professora Alice, né, por incentivar a gente. Depois, meus pais me auxiliaram muito, me deram muito apoio para eu participar desse evento. E a UFSM, eu recebi 2 bolsas, uma bolsa de formação e uma bolsa da UFS, do campus mesmo. E eu não era bolsista do programa de extensão, pois não tinha a seleção de bolsista quando eu entrei. Aí eu era monitora de anatomia, e aí com o dinheiro da monitoria também eu juntei mais um pouquinho e acabei indo para o congresso. Isso é muito importante, né, para ver quantas portas você teve e você conquistou, né? Foi juntando a bolsa de monitoria, foi juntando a participação do projeto com a Prof. Alice, e você chegou a uma das experiências mais aguardadas, né, pelos alunos. Então, Larissa, muito obrigada pela sua participação. Vou deixar o microfone à sua disposição se você quiser falar mais alguma coisa, trazer mais uma fala. Sinta-se à vontade. Só tenho que agradecer pela oportunidade, né, de contar um pouquinho da minha experiência. Nessa viagem, a gente foi em 6 pessoas, 3 da UFSM, eu, a professora Alice, e mais um ex-aluno, um egresso. E nós eu e a Prof. Alice levamos 2 trabalhos e apresentamos o trabalho de mais uma aluna da enfermagem, que ela era egressa. E como ela já estava trabalhando, né, no campo da enfermagem, ela não pôde ir para o evento. Então, eu e a professora Alice pegamos um trabalho para cada um. Né? Então, nós apresentamos 3 trabalhos nesse congresso. Foi uma experiência única, com certeza, né? Isso, e além de agregar muito para sua vida, tanto pessoal quanto profissional, né? É algo muito importante de ser lembrada. Mas então, Lari, muito obrigada. Olá, pessoal, eu me chamo Andreia, sou estudante do 6º semestre do curso de enfermagem da UFSM aqui de Palmeira das Missões. Sou bolsista de um projeto de extensão que se chama O Lúdico e o Brinquedo Terapêutico como possibilidade para o cuidado de enfermagem, que é coordenado pela Prof. Andressa da Silveira. Esse é um projeto que tem o intuito de levar educação em saúde de forma lúdica para crianças com necessidades especiais. Atualmente, ele conta com apenas um bolsista e 14 estudantes voluntários. No momento, as áreas de atuação desse projeto são na pediatria do Hospital de Caridade e também na APAI do município. As produções feitas até o momento foram realizadas de forma presencial e posteriormente de forma virtual. As produções futuras desse projeto contam com firmar parcerias com escolas públicas do município que possuem a educação infantil. A seleção de bolsista desse projeto ocorre através da análise do currículo Lattes, do histórico escolar do aluno e também de uma carta de intenções escrita pelo próprio estudante. Esse é um projeto que contribui muito para a vida acadêmica do estudante, pois além das atividades práticas, também são realizadas pesquisas e produções científicas. Que estão aqui na chamada conseguiram fazer sua fala, certo? E então agora eu vou convidar a Prof. Neila para fazer o seu encerramento e logo após a gente já fecha esse evento, que eu acho que foi uma oportunidade única para quem está nos assistindo de conhecer, né, todos os projetos, todos não, alguns dos nossos projetos, porque ainda tivemos professores que não puderam fazer parte. Então, Prof. Neila, vou deixar contigo essa fala e os demais podem aguardar só um pouquinho que a gente já faz o encerramento. Então, a gente gostaria de agradecer a oportunidade que o curso, né, promove
e também a participação de vocês para que a gente pudesse, então, apresentar um pouquinho dessa experiência de projetos de ensino, pesquisa e extensão do nosso curso para os que estão interessados, né, no Descubra Virtual, para conhecer um pouquinho da universidade, que esse ano está, então, de forma remota, apresentando por meio de lives e todas as redes sociais dos cursos, que foi uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, para que a gente pudesse, então, levar aos estudantes do ensino médio esse conhecimento para facilitar essa decisão deles entrarem no ensino de graduação numa universidade pública, como a Universidade Federal de Santa Maria, e especificamente aqui o nosso campus de Palmeira das Missões. A gente quer agradecer a participação de todos, que com certeza puderam mostrar mais um pouco da parte que nos cabe, né, dentro do campus, de como a gente faz enfermagem, de como a gente faz saúde, interprofissionalidade, com muita qualidade, de forma enriquecedora, né, para a comunidade, para a sociedade, a nossa região onde a gente está inserido. Então, obrigada, pessoal, a todos. E esperamos todos os interessados a conhecer um pouquinho mais do nosso campus, do nosso curso, da nossa UFSM. Yuri, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, quero só fazer um último comentário, então, para todos que estamos assistindo, se ainda estão na dúvida do curso que vão escolher e da universidade, tenho certeza que se vocês escolherem o curso de enfermagem, pensem com carinho na nossa universidade, né, na UFSM, no campus de Palmeira das Missões, que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ter contato com professores de excelente qualidade, como vocês puderam perceber nas falas deles, vão ter ótimas oportunidades de se inserir como bolsistas, né? Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender se vierem fazer parte da UFSM de Palmeira das Missões. Isso aí, Luísa, tu também quer falar um pouquinho? Isso. Lari, tu quer falar também um pouquinho mais? Queria incrementar um pouquinho a fala da Luísa, né? E pelo nosso campus também, eles são menores, né? Os professores todos conhecem a gente conhece também todos os professores. Isso é uma coisa muito boa, a gente se sente muito acolhido por eles. Em qualquer momento eles estão disponíveis para ouvir a gente. E é isso, é um campus, assim, bem acolhedor. Bom, se as professoras, alguma quiser dizer uma fala também, vou deixar aberto aí o microfone. Mas se não, eu vou só complementar a fala de todos eles, que a gente vai disponibilizar, né, no canal do YouTube uma conversa que a gente teve com vários egressos também, assim como a Luísa, que falaram muito do motivo do porquê escolher o curso de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. E é algo muito importante. Então, a gente espera que, de alguma forma, a gente tenha incentivado ainda mais a você que está nos assistindo a fazer parte dessa universidade que você só tem a ganhar. Então, para vocês que estão participando, nosso muito obrigada em nome do grupo de bolsistas do curso de enfermagem, que a gente está muito grato de poder, né, explanar ainda mais assim o entorno da nossa universidade, porque uma universidade não é feita só de aulas, né, mas sim de um conjunto inteiro, desde integração a projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, nosso agradecimento, e para você que está nos assistindo, vem descobrir o seu amor pelo curso de enfermagem aqui na UFSM Palmeira das Missões. Um beijo e até logo!